Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, caros telespectadores do nosso programa sobre a ciência trilogia analítica. No programa passado, o Dr. Kepp trouxe um estudo interessante sobre as 5 principais ou 5 selecionadas causas das brigas dos seres humanos no dia a dia, né? Interessante aquele programa. Agora, hoje, nós estamos trazendo um outro esquema que o Dr. Kepp trouxe, né? Ele está trazendo sobre, o ser humano briga por aquilo, por aquelas bobagens, mas o ser humano deveria mesmo brigar para o quê? Por quê? E para o quê que o ser humano deveria brigar e não briga? É isso, Dr. Kepp? Vamos pôr aí o gráfico, né? Na tela para ver em primeiro lugar. Então, mas o ser humano deveria brigar para o quê, afinal? Primeiro, para haver menos injustiça no mundo. Então, e não para cuidar dos interesses dele. Porque, em geral, o ser humano passa a vida toda querendo tirar vantagem para ele. E sempre se Você já achando. notou isso? E sempre se achando injustiçado. Coitado de mim, como eu fui E injustiçado. ainda sempre achando que não tem o que deveria ter. É isso aí. Então, o ser humano é muito ingrato, né? Com a vida que tem, com todos os benefícios, com os amigos que tem, com a profissão que tem. E é sempre ingrato com, às vezes, tendo mais do que precisa, ainda é ingrato. Quer falar, doutor? Eu gostaria de aproveitar e ver essa questão justa da inversão das leis, né, por causa da injustiça, é porque hoje a lei protege aquele que reclama. A lei protege o queixoso. Então, quem se queixa, quem não é grato, quem quer atacar, vai se amparar na lei. Então, a lei permite aqueles que querem se queixar do outro, se queixar do marido, se queixar do pai, se queixar da empresa, vai ter amparo na lei. Então, isso nós temos que lutar pela justiça, pelo que é certo, inclusive, principalmente do povo. Principalmente, né, Rodrigo, a questão das pessoas que têm autoridade, né? Sejam promotores, juízes e advogados, eles têm a ideia de que o mundo tem que servir a eles e que eles não receberam tudo o que deveria, de maneira que eles acham que também eles estão numa situação assim de vítima, né? Vítima do mundo, vítima do que... Quer falar, Heloísa? Então, o senhor falou da ingratidão. É impressionante como o ser humano é ingrato do corpo que tem, dos dentes naturais que tem. Todos ficam contra, não aceitam a beleza dos dentes naturais e ficam estragando. Gastam um dinheirão, né, vão nesses dentistas para estragar tudo. Então, é muita ingratidão do ser humano. A senhora tem muitos clientes, né, que querem trocar a dentição normal, natural, por um teclado de piano, né? Aquele sorriso artificial. Parece um teclado de piano, é extremamente feio, antinatural. Essa questão artificial que os americanos vendem, né? Aquele sorriso Colgate, né? Teclados de piano.
E é interessante que o sorriso, ele vem até também, o sorriso vem da alma da pessoa. Tem pessoas com aqueles dentinhos perfeitinhos, mas tem um sorriso horrível, né? Amarelo, sarcástico. A beleza não precisa ter tudo certinho, pode ser um pouquinho tortinho, mas a beleza vem do todo, né? E da alma também. O importante é da alma. Sabe, havia um grupo no centro aí, em torno de 2 pessoas discutindo. Então, tinha um oriental lá, não sei se ele é chinês, japonês, ele assistindo e rindo. Então, perguntei para ele, mas o que está acontecendo? Ele está dizendo o seguinte, né? Ele disse, né? Eu estou vendo aquele que vai perder a paciência, que vai gritar com o outro. Ou então vai brigar fisicamente, porque esse é sinal que ele perdeu a parada. Quer dizer, se o indivíduo, né, ele tem assim um sentimento de injustiça, né, a tendência é brigar pela, vamos dizer, pela questão de justiça. E às vezes vai verificar, né? Isso como o Dr. Rodrigo falou, a pessoa mente muito, né? Para o juiz, para o serviço assim de, vamos dizer, de vigilância sobre a atitude, né? Dos justamente empresários que dão o duro, né? Para conservar a empresa. Então, a questão é que os próprios, vamos dizer assim, poderosos acham que também estão injustiçados, né? Que tem uma coisa inerente. A pessoa nunca acha que ela tem o bem acima do que deveria ter até. Então, não é grata a tudo que ela tem. E depois, né, Cláudia? A pessoa deveria brigar para desenvolver maior progresso humano. Então, o que significa isso, né? Por que, em geral, a humanidade não tem um progresso muito maior do que poderia, né? Por que motivo? É que a maior parte do ser humano, ele não quer o progresso para o mundo, né? Para o país, para a civilização. Ele quer tirar do mundo toda vantagem para ele. Então, a tendência do ser humano não é ser generoso. A tendência geralmente tirar vantagem, né? É como nos Estados Unidos, uma cliente falou que lá a filosofia de vida do americano é a seguinte: não deixe ninguém tirar vantagem de você. Olha, se tem essa ideia de não deixar ninguém tirar vantagem, é sinal que eles querem tirar toda a vantagem do mundo. Temos aqui um americano, o senhor está de acordo? De Gilbert. Hoje em dia é assim, a filosofia da vida mudou até esse tipo de decadência. Em contraste com o passado, sabe, na época 30, onde foi a Grande Depressão lá, não tinha dinheiro, mas foi exatamente nesta década onde dentro do país todos os pontes, as estradas, os túneis, os monumentos, tudo foi construído durante uma década que não tinha dinheiro. Então, para lutar para o direito de agir na ação boa, em benefício do país, do próximo, né? Por que não luta para isso? Sabe, Dr. Kepp, também, eu gostaria de colocar aquela questão do Nikola Tesla, né, no início do século XX, que ele tinha desenvolvido um sistema de transmissão de energia sem fios.
E aí tinha aquele banqueiro, o Morgan, né, o John Morgan, que ele financiava as patentes do Tesla, só que ele não aceitou essa descoberta do Tesla porque ele não tinha como cobrar energia. Se não tem fio elétrico, não tem como colocar um contador para cobrar a energia do povo. E depois essas pessoas, de tanto roubar dinheiro, esses banqueiros, né, por exemplo, roubam tanto da humanidade, que depois eles criam uma fundação, como tipo assim, Rockefeller, e são vistos como beneméritos ainda. Bill Né? e Melinda Gates. Isso, por exemplo, né? E também na medicina, né, tem aquelas famosas, as chamadas curas esquecidas, curas escondidas, né? Antes do relatório Flexner, que aconteceu por ordem da família Rockefeller, né, tinha muitos sistemas naturais de cura. E hoje, principalmente, a questão psíquica, né? Que esse sistema todo da grande farmacêutica não tem interesse, e o ser humano também não tem, de ver por que ele fica doente realmente, os problemas psicológicos, os problemas emocionais, e fica alimentando toda essa indústria da farmácia, de tratamentos organicistas. A doutora já notou o seguinte, que, em geral, o médico é meio assim, emborrado, meio desgostoso. Ele não é assim, geralmente, amigável. Quando o médico é assim, então, cria em torno dele uma mística muito grande. Mas, em geral, ele vê o cliente como amolante. Ai, mais um cliente, principalmente nessas organizações, né? Fala, não, atende só 10 minutos, que nós temos que ganhar dinheiro. Por que será, né, que o médico é assim? Dr. Keppe, hoje, infelizmente, e também no passado, mas hoje é muito mais, a maioria dos que entram na carreira de medicina, eles não têm a vocação do médico, né, de cuidar realmente. Tem outros interesses, o interesse mais financeiro, do status, do prestígio, do poder que na sociedade significa ser médico. Então, aí o paciente ele passa a ser um obstáculo para conseguir isso, no mais objetivo, né, a finalidade da profissão. A medicina é uma organização, um tipo de profissão para atender o povo, né, atender os outros. É justamente o contrário do que o ser humano, que pode falar pela natureza, mas não é bem pela natureza, pela educação, né, pelo tipo de civilização. Ele é desde criança, né, o ser humano é ensinado para tirar vantagem, para querer mais, para ser esperto, para dar o golpe. Então ele vai ser médico, ele tem que fazer o contrário, né? Então, vamos dizer, uma profissão benquista, de outro lado, por causa disso, né? Sim, aqueles que realmente gostam do ser humano, do próximo, como o senhor falou, eles criam um ambiente tão agradável, tão sadio, que as pessoas que se aproximam, os pacientes, eles se beneficiam muito, sem precisar tantos tratamentos medicamentosos ou cirúrgicos até. E a Luciana quer falar alguma coisa? Então, Dr. Keppe, eu acho que o esquema na educação aconteceu Olha do pra mesmo câmera. jeito. O educador, antigamente, tinha a preocupação de desenvolver nos alunos, tinha um cuidado com os alunos. Hoje, com a mercantilização, a indústria na educação foi muito forte, as universidades viraram produtos em que as pessoas, para dar lucro. Então, toda essa questão de formar o indivíduo, pelo contrário, é para formar para ganhar dinheiro, né? A Inger, né? A Inger é sueca. Inger, será que na Suécia também o pessoal briga muito por dinheiro, que nunca está contente, tem uma boa aposentadoria, mas quer mais, mais, mais? Com certeza. Acho que o mundo todo é assim. Quer brigar porque não vale, quer dinheiro e não quer defender a vida.
Então vamos ver o quadro novamente, né, Cláudia? Vamos lá. Então, o ser humano deveria brigar para que haja maior respeito com o próximo, principalmente com os pais. Então, o que eu quero falar aí é que o ser humano é interessante. Ele é geralmente inimigo dos pais. Essa questão do Freud, né? Mas só que ele colocou a questão na libido, que o rapaz de sexo masculino quer conquistar a mãe e a menina o pai. Mas não é bem assim. A questão é bem diferente. O que acontece é que existe uma atitude assim, vamos dizer, do rapaz achar que o pai atrapalha a vida dele. Mas não em relação à mãe, né? Isso é infantilidade. É o complexo de Édipo, que é algo passado já na civilização. Que a pessoa, ela acha que, vamos dizer, o pai é mais atrasado, que o pai não soube ganhar o que devia e que ele vai melhorar, ele vai mostrar como ele é muito mais capaz. Isso até aos 40 anos, 30, 40, depois que ele apanhou bastante, né? Sofreu bastante, ele começa a pensar, não, acho que meu pai tem razão, eu devia ter seguido, teria uma vida melhor. E eu queria acrescentar as filhas mulheres hoje em dia. As filhas mulheres, elas têm essa ideia aí, Dr. Kepp, que elas vão, por conta própria, elas vão mostrar como elas são capazes, elas têm que provar que elas se sustentam sozinhas num mundo aí tão hostil. Então a mulher toma uma atitude muito desequilibrada com isso, porque se desliga inclusive de toda a ajuda que a família pode dar, o que o pai pode dar, para provar que elas são capazes como um homem empreendedor. E a maioria delas dá com o nariz na porta, porque elas não têm essa capacidade toda que elas imaginam, e elas têm uma intenção mais de rivalizar com os pais mesmo, pai homem, tem uma grande intenção de rivalizar com o pai. E aí se ela vai por esse caminho, é o desastre. E a gente vê muitas vezes acontecer isso com as mulheres hoje em dia. Vamos pôr o quadro outra vez, né? O gráfico, para ver em seguida o que está escrito. Nós temos que brigar para que todos tenham uma vida melhor. Todos tenham uma vida melhor. Então, não é que cada um tenha, mas trabalhar para que todos, se tiverem uma vida melhor, essa pessoa também vai ter. Então, se brigar para ter só a vida dele melhor, ele não vai ter nem, vamos dizer, uma quantidade de bens que seja assim satisfatória. Então, a questão é a briga para melhorar o bem da humanidade, não pensar em si mesmo. A questão do egocentrismo e do alterocentrismo. Eu tenho um exemplo disso, falar? Dr. Kepp. Lá, recentemente, nos Estados Unidos, dando aulas de piano numa universidade lá, eu notei que a padrão artística abaixou muito dentro dessas últimos 30 anos, vamos falar, né? Então, o que acontece que a escola, os professores, eles só querem ganhar. Então, eles dão tipo de estudos muito fácil para os alunos, para eles não reclamar, e só porque eles estão pensando em dinheiro e não em enriquecer o aluno com verdadeiros elementos artísticos para desenvolver, né? Só pensa em dinheiro é um desastre assim. Interessante, né?
Porque para salvar o planeta Terra, como o senhor colocou aí, Dr. Kepp, no quinto ponto, eu gostaria de unir aí o que o senhor colocou no seu esquema. Podemos ver o quinto ponto? Para salvar o planeta. A gente tinha que brigar para salvar o planeta Terra da destruição. Isso é uma briga que só um ou outro que empreende. Porque a humanidade toda quer tirar o que pode do planeta, né? Quer arrancar o que pode do planeta. E essa questão que o Gilbert trouxe do dinheiro, né? Quando eu estava nos Estados Unidos, Gilbert, com o Dr. Kepp, ele escreveu aquele livro Libertação dos Povos e o Trabalho e Capital. E nesses livros ele deixava claro que o dinheiro, ao contrário do que se pensa, é um elemento que causa restrição, dificulta, tira a motivação do trabalho e da realização do ser humano. Que a maneira que o dinheiro é usado na nossa civilização aqui é um elemento de impedimento para o progresso, ao contrário do que se pensa. Sabe que eu fiquei muito surpresa com isso, Dr. Kepp? Quando o senhor disse, não, a pessoa não faz pelo dinheiro. Quando ela realiza pela realização boa em si e não pelo dinheiro. Porque se ela vai fazer pelo dinheiro, ela só faz besteira e destruição. Então, claro, essa questão da pessoa querer o dinheiro e não o trabalho, porque eu escrevi o livro Trabalho e Capital, né? Porque Karl Marx escreveu o Capital. E eu escrevi também Trabalho e Capital, para mostrar o seguinte, né? Que ao contrário de Karl Marx, que ele queria o dinheiro, e daí aquela confusão toda, né? Lá na União Soviética, né? O poder lá tendo tudo, sendo super capitalista, e o povo com dificuldade extrema. Então é o seguinte, quem vai atrás do dinheiro, então, vamos dizer, não vai atrás da realização do bem do outro, vai atrás, como se sabe, né? Todas as guerras é por causa do poder econômico social. Então, essa questão do Freud, de ver a questão de libido, né? O problema está lá na libido, não está, não. Está na questão do dinheiro. Quando o indivíduo vai se empregar numa firma, isso eu reparava muito na reunião dos chefes, assim, de pessoal, né? Que eu frequentava no passado, quando o pessoal vai atrás de um trabalho e, em primeiro lugar, ele quer saber o quanto ele vai ganhar, então a tendência é não aceitar essa pessoa. Por quê? Porque ele não vai trabalhar, ele vai lá para arrancar dinheiro da firma e, no final, até processar se ele não ganhou aquilo que ele queria ganhar. De maneira que o grande problema da humanidade até hoje é a questão da economia. Por que os reis caíram, os nobres caíram? É porque naquele tempo, né, da nobreza, tinha reis, príncipes, princesas. Então, todo o povo trabalhava para sustentar palácios incríveis, né? A gente via, por exemplo, na Inglaterra, né? A questão do palácio lá da rainha, Palácio Real, colosso, né? E era o povo todo da Inglaterra e do mundo até, mandando riquezas para a Inglaterra, mas não para o povo inglês, mandando dinheiro para os poderosos, né? Para os nobres. De maneira que, quando a gente fala, né, questão do indivíduo supermilionário, né, ou então o indivíduo assim que quer poder, é por causa disso.
ele quer ter o poder, quer ter muito dinheiro, e é uma coisa interessante. E nem é por causa do dinheiro mesmo. O que o indivíduo vai fazer se tem mais de $1 milhão de dinheiro nosso no banco? O que ele vai querer muito mais do que ele tem, né? Por quê? Para pisar nos outros. Então, é um processo de agressão que o indivíduo que quer demais dinheiro, então, vive nessa atitude agressiva, né? Estamos na hora, né? Estamos na hora. Mas a gente volta logo. Até. Neste Natal, dê alta tecnologia e bem-estar de presente. Cap Motor Art Deco, presente de valor. O propulsor desse ventilador é eletromagnético, não esquenta, por isso sua brisa é refrescante e saudável. Ele economiza até 80% de energia. Se ele é benéfico para os animais e plantas, imagine para nós. Seu motor está captando e retransmitindo o magnetismo do ambiente. São vários modelos, ventiladores de mesa e ventiladores de parede, disponíveis em 4 cores: pátina, cerejeira, imbuia ou mogno. Ah, e olha só que lindo! Também temos ventiladores oscilantes, design exclusivo Cap Motor. Passe o verão mais fresco e confortável, ainda com os benefícios do bom magnetismo ambiente. Garanta o seu agora mesmo ou presenteie quem você ama. capmotorshop.com. Telefone 98207-3193. Cap Motor, nova tecnologia para um novo mundo.